Seja muito bem-vindo a Ideias em Instante. Hoje vamos-lhe falar de Lisboa, dos Açores e da América. Connosco temos em estudo o professor José Filipe Pinto, autor do livro que se intitula exatamente Lisboa, os Açores e a América. Sr. Professor, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui e por nos trazer este tema, que é um tema que nunca foi mais atual do que hoje. Falo da importância não só dos Açores, como deste triângulo e desta geopolítica que se pode construir à volta de Lisboa, dos Açores e da América. Qual é que é a importância, professora, neste momento, de sabermos discutir bem este tema? Muito boa tarde. É fundamental. É fundamental porque ou discutimos neste momento ou calamos-nos para sempre. Porque, em termos reais, eu procurei colocar o livro no mercado numa altura que, inevitavelmente, a seguir às eleições norte-americanas, haveria uma decisão que dificilmente iria satisfazer os interesses portugueses. Portanto, esta decisão da redução drástica do pessoal norte-americano nas lajes era perfeitamente previsível, não representa uma novidade e Portugal não pode dizer que foi apanhado de surpresa. Todos os indicadores apontavam para aí. Aliás, em 1995, quando o tratado foi renegociado, Portugal estabeleceu os limites máximos do pessoal norte-americano em tempo de paz. Esqueceu-se de estabelecer os limites mínimos. Nessa altura, Portugal estabeleceu 3.000 no efetivo fixo e 3.500 no rotativo, com uma taxa de variação de 25%. Neste momento vão ficar, a partir de 2014, do verão de 2014, vão ficar 160. Estamos a falar de alguma incompetência ou não por parte das autoridades governamentais em relação a este tema? Estamos. Este é um processo que só se percebe bem se remontarmos, se voltarmos, fizermos uma analepse até ao Estado Novo e perceber que Salazar tirou proveito político das concessões, das contrapartidas que deu aos Estados Unidos, porque conseguiu a garantia, através do embaixador norte-americano em Portugal, de que Portugal manteria o Império, conseguiu uma inflexão na política de apoio nos anos 60 de Kennedy aos movimentos de libertação ou nacionalistas que questionavam a presença portuguesa ou o domínio português em África e, o que é muito importante, conseguiu sempre colocar os Estados Unidos perante a inevitabilidade de perceber que não podiam ser nossos aliados numa parte e amigos dos nossos inimigos noutra parte do mesmo Império. A situação a seguir ao 25 de Abril deteriorou-se no que diz respeito à gestão deste processo. Professora, antes de continuar, deixe-me só dizer também, para quem nos acompanha, que os Açores também foram muito importantes para manter a nossa neutralidade na Segunda Guerra Mundial. Portanto, enfim, mas não, sem querer interrompê-lo, só aqui para fazer também uma... Foram fundamentais, aliás, no prefácio, o professor Adriano Moreira conta algo um elemento fundamental, é que o direito internacional iria ter dificuldade em enquadrar esta figura da neutralidade colaborante. E Salazar disse muito simplesmente, vão ter dificuldade, mas é assim porque é assim. E como é assim, os Estados Unidos aceitaram. A seguir ao 25 de Abril? A seguir ao 25 de Abril, houve que renegociar. E o que acontece é que Portugal já não tinha contrapartidas políticas a pedir. E então pediu contrapartidas do âmbito económico, contrapartidas que passavam também por um reapetrechamento das Forças Armadas portuguesas, e aí é que começa a dificuldade em negociar. Porque o que se pediu não cobria de maneira nenhuma o valor estratégico das lajes. Tanto no que diz respeito ao montante, eu lembro-me que eram 80 milhões de dólares, mais exatamente, para 4 anos, o que dá 20 milhões de dólares por ano para a região. Eu sei que fazia muita falta à região, só que era manifestamente pouco face ao potencial geoestratégico dos Açores. E eram programas de cooperação no âmbito da saúde, da educação, da investigação, mas essa cooperação, também na colocação de produtos açorianos no mercado dos Açores, também de produtos, o abastecimento de produtos locais, dos mercados locais com produtos dos Estados Unidos, mas essa cooperação nunca serviu verdadeiramente os interesses de Portugal. Portugal nunca rentabilizou. E a partir de determinada fase começa a pôr a tónica em dois dividendos. As despesas que o pessoal norte-americano da base fazia nas lajes. O segundo, os postos de trabalho, diretos e indiretos, que os portugueses tinham nessas mesmas lajes. Mas isso é tudo muito pouco, pelo que subentendo também da leitura do seu livro, é tudo muito pouco face ao valor que as lajes têm, até para o equilíbrio de poderes da geoestratégia internacional. Essa tem sido a estratégia dos Estados Unidos, desvalorizar o ativo português,
para Portugal ter pouca capacidade negocial e, como tal, exigir poucas contrapartidas. Essa é que tem sido a estratégia. E qual é que é, na sua opinião, o valor das lajes? O valor das lajes é imenso. Neste momento, repare, a última vez que os Estados Unidos valorizaram as lajes foi durante a guerra do Yom Kippur. Ora, ainda há poucos dias assistimos à entrada da Palestina para Estado observador da Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos voltaram a votar contra. Ora, na guerra do Yom Kippur foi precisamente uma guerra entre Israel e os países árabes. É um problema que não está resolvido. E foi esse acontecimento que gerou a importância dos Açores, ou o readquirir da importância dos Açores, o reconhecimento dessa importância por parte dos Estados Unidos. Esse tema continua atual. Mas temos no Mediterrâneo, no norte da África, uma primavera árabe que muito provavelmente vai justificar muito mais o adjetivo do que o nome. Porque não estamos ninguém tem hoje a certeza que aquela primavera não possa vir a transformar-se num outono. E por isso mesmo os Estados Unidos nunca poderão sair das lajes. Aliás, esse aspecto é fundamental. Parece que estamos a falar da retirada norte-americana das lajes. Não é verdade. Os norte-americanos vão continuar nas lajes. O que eles querem é reduzir o efetivo que têm lá e que a todo momento pode ser reforçado se a conjuntura internacional assim o exigir. Sim, arranjam sempre justificação, com certeza. Perfeitamente. Para. Professor, do ponto de vista negocial, tem ou não, e se estivéssemos do lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm neste momento ou não uma outra base que possam usar, que possa ser substituta, não digo perfeita, mas substituta da nossa? Não tem. No Atlântico Norte, quer a NATO caminho para o Sul, quer se forme a SATO no Sul, quer se faça uma união entre a NATO e a SATO e se forme uma ATO, em termos reais, o Atlântico precisa de segurança. Os Estados Unidos tiveram o 11 de setembro, sabem o preço da segurança, sabem o preço dos poderes erráticos e, como tal, os Estados Unidos não têm no Atlântico, que é uma das suas costas, a mínima hipótese de substituição. Aliás, eu digo-lhe e escrevo no livro que os dois postos avançados da segurança dos Estados Unidos são, para o lado oriental, os Açores, para o lado ocidental, o Havaí. E então, em termos reais, não é possível, de maneira nenhuma, apesar do investimento grande que neste momento os Estados Unidos estão a fazer no Pacífico, não é de maneira nenhuma possível os Estados Unidos esquecerem a importância que os Açores têm para o mundo, sobre o qual nós sabemos muito melhor o que queremos, o que não queremos, do que aquilo que queremos. Professor, se fosse agora convidado a negociar, enfim, a presença norte-americana na base das lajes, o que é que levaria para cima da mesa de negociação? Levava primeiro, e é fundamental que leve, a disposição de saber se os Estados Unidos querem ou não ficar nas lajes. Porque se quiserem têm de pagar mais, e quando eu digo pagar é mesmo pagar, oferecer muito mais contrapartidas materiais pela presença nas lajes. E diria uma coisa muito simples, o ativo é português, somos nós que o temos de rentabilizar e, como tal, não estamos satisfeitos com a política que os Estados Unidos têm de manter a custo baixo ou a custo reduzido um território que é fundamental para a sua defesa e para a defesa do padrão cultural no qual eles se inserem. Levaria também outro elemento. Diria que os países não têm nem inimigos nem aliados eternos. E, como tal, Portugal faz questão de pertencer simultaneamente à União Europeia e à CPLP. Mas Portugal está comprometido com este modelo civilizacional, mas tem de fazer valer os seus interesses. Porque nada vale termos amigos que só se lembram que são amigos quando nós precisamos deles. E acha que isso está a acontecer em relação aos Estados Unidos? Penso que sim, com a agravante de, neste momento, os Estados Unidos falarem como se fosse responsabilidade portuguesa toda a situação que vai ser gerada para a mão de obra que não vai ser absorvida pelo mercado local na Ilha Terceira. Não é, sabemos que é a segunda grande redução de pessoal português na base. Sabemos também que no momento anterior estávamos numa época de expansão da economia. Neste momento estamos numa época de retração da economia. Vai ser gravoso, vai ser muito difícil absorver toda aquela mão de obra. Mas eu li a entrevista do Sr. Embaixador norte-americano em Portugal, que diz que os Estados Unidos estão a envidar todos os esforços para resolver o problema. Eles é que criaram o problema. Portanto, Portugal é que tem de envidar todos os esforços para saber qual é o aproveitamento que a base pode ter. E a base pode ter muito, muito aproveitamento. Primeiro de tudo, não podemos separar de uma questão que está aí, que é o alargamento da plataforma continental, a extensão da plataforma continental, que vai aumentar exponencialmente o valor dos Açores. Porque Portugal vai ficar com a gestão dos fundos marinhos. Vai atrair muitos povos interessados em
terem nos Açores um mais ativo para o seu investimento. Depois há um elemento fundamental. Portugal e os Estados Unidos pertencem à NATO. É possível o treino militar no âmbito da NATO. Portugal pode rentabilizar por aí. Para além de outros aspectos regionais, como, por exemplo, afetar uma parte das lajes à SATA. E ainda, por exemplo, promover a formação, verdadeiramente a formação, porque não é uma reestruturação, do Porto da Praia da Vitória, que inclusive foram de promessas eleitorais. Portanto, há Ou seja, nós também temos alternativas. Se os Estados Unidos, entre aspas, saírem ou se forem encostados à parede, meus senhores, querem ficar ou não, nós a seguir também podemos estudar algumas alternativas, pelo menos de manutenção de postos de trabalho. Nós temos hipótese de mais do que isso, porque isso era seguirmos a política minimalista dos Estados Unidos. Nós temos hipótese de rentabilizar um grande ativo. Portugal dispõe neste momento de 3 ativos para além do elemento material, ou do elemento humano. Quais são esses 3 ativos? É o mar, é a língua e são os Açores. A forma como conseguirmos rentabilizar estes projetos é que vai dizer que país é que queremos e que estamos em condições de construir no futuro. O professor aqui está claramente a falar de uma certa miopia, chamar-lhe em relação a este tema, porque nós estamos preocupados com os postos de trabalho, que são com certeza... Enfim, é um tema bastante polémico e sensível, basta dizer que mexe com gentes, não é? Que ficam sem emprego, mas independentemente disso, o professor, e de ser sensível também a esta questão que é muito importante, o professor vê aqui alguma miopia, porque está muito mais por falar, a geoestratégia tem um peso muito superior nisto tudo e que não está a ser posto em cima da mesa. Eu não usaria o seu eufemismo, não diria miopia, eu diria cegueira. Porquê? Porque a miopia ainda nos permite ver, ainda que desfocado. A cegueira não permite ver. Portugal, neste momento, não quer ver. O poder político em Portugal não percebeu que isto não é um processo de um partido ou de um governo. Isto é um projeto nacional e que tende a envolver as autoridades locais, as autoridades regionais e, como tal, faz parte daquilo que eu sempre defendi, que Portugal não tem, que é um conceito estratégico nacional que nos diga qual é a nossa missão no mundo. Encerrado o Império, ainda não conseguimos, passados tantos anos, construir um modelo em que nos consigamos rever. Professor, toda a gente, enfim, todos nós acabamos de perceber um pouco que os norte-americanos estão cada vez mais preocupados com a sua defesa. Os Açores são fundamentalmente indispensáveis para a defesa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu já li vários artigos que dizem que haveria outras hipóteses a partir do Atlântico Sul. Do Atlântico Sul até à costa dos Estados Unidos vai mais do dobro da distância dos Açores até aos Estados Unidos. Portanto, neste momento é perfeitamente impensável que os Estados Unidos possam dispensar a segurança que os Açores representam. O que eu me questiono é porque é que nós somos sempre os parceiros pobres nestas negociações. Cria-se o ambiente, cria-se uma envolvência de abandono, precisamente para depois nós nos sentirmos muito ofendidos, fazermos as nossas reclamaçõezinhas e tudo voltar a uma situação muito próxima da inicial. Não é essa a solução que serve Portugal. Não é anti-americanismo, como eu costumo dizer, é pró-Portugal. E penso que Portugal já tinha, antes do 25 de Abril, na fase final do Império. Tem hoje, depois do 25 de Abril, um argumento que se prende com a posição geoestratégica dos Açores. E é uma posição que nunca irá desaparecer. Portanto, os Açores são importantes. Agora, serão importantes dentro de pouco tempo. Serão importantes a médio prazo. O problema que está é que cada dia que passa nós conseguimos diminuir a nossa capacidade negocial. E parece que esta inevitabilidade da saída foi vista pela opinião pública como um descalabro negocial. Não. O que aqui está em causa é uma coisa muito simples. Já descemos até ao máximo da dignidade a que um povo pode descer. Muito bem, professor, mas para tudo isso e para nos defendermos também é importante termos know-how, conhecimento, algo que também está aqui presente neste livro relativamente a esta temática, que é tão importante para a geoestratégia portuguesa, também para a nossa, enfim, defesa nacional enquanto povo e, mais do que isso, para o nosso conhecimento daquilo que falemos. Muito obrigada por ter estado aqui connosco, Sr. Professor. Muito obrigada também por nos ter acompanhado. Já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, tenham uma boa semana.